Fala aí, pessoal! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de verão. E hoje, na nossa aula, nós vamos falar aí sobre routes dentro do mercado. O que são routes? Né? Routes que o pessoal normalmente olha e pensa, pô, tem uma operaçãozinha que dá para fazer ali. O route nada mais é do que um pullback, né? Então, quando está formando pivô, ele tem o seu impulso, ele faz a correção, o pullbackzinho e a continuação, né? Então, isso é um route dentro do mercado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas formas que a gente tem de capturar essa situação de route, falar um pouco mais sobre isso. Né? A gente já teve nas aulas anteriores falando sobre candlesticks, média móvel, Fibonacci, né? Que são coisas que a gente vai utilizar para a identificação de um route quando a gente estiver acompanhando o pregão ao vivo. Tá? Lembrando, esse curso de verão nosso ele é 100% gratuito para você. Então, a única coisa que eu peço aqui é que você deixe um like aí para mim. Além disso, verifique sua inscrição no canal. Se não tiver inscrito, se inscreva e ative o sininho. E se você conhece alguém que quer aprender sobre bolsa de valores, nada mais justo aí do que recomendar esse vídeo para ele. Afinal de contas, é um curso 100% gratuito, completinho para vocês. Beleza? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela então aqui junto com vocês. Olha só, falando de routes, tá? Então, o que seria esse movimento de routes? Os routes, pessoal, nada mais é do que parada, né? Então, isso aqui é uma parada na média. E essa seria a representação de um route. Então, é basicamente o mercado ele toma um impulso, ele faz uma correção. E essa correção ela pode parar em alguma das médias. Então, por exemplo, média móvel de 20, média móvel de 8, ou média móvel de 9, né? Então, ele tende a fazer uma parada na média. Lembra que na aula passada a gente falou sobre o movimento de criação de pivô dentro do mercado, né? Quando que eu consigo identificar o mercado fazendo um pivô, né? Então, o pivô é impulso, correção, continuação. Então, essa correção que é feita aqui no pivô é a descrição de um route, né? Então, de parada, ok? E aí a gente usa algumas coisas para tentar entender aonde ele pode parar na correção. E uma delas é a média móvel de 20 períodos, por exemplo. Então, a média móvel de 20 ela serve ali como uma referência para sabermos se o mercado ele vai parar em algum determinado ponto de correção ou não. Então, a gente usa através disso o nome route, por isso que é parado. Ó, ele parou na média, tá? Então, existe o route na média móvel, por exemplo, de 20 períodos. Então, o mercado faz o seu impulso, ele volta, corrige até a média móvel de 20, para ali na média móvel de 20 e retorna a subir novamente. E aí, arma o pivô depois. Como ele parou na média móvel de 20, eu poderia fazer uma entrada aqui, tá? Então, por exemplo, ó, vou comprar o rompimento desse candlestick, vou botar meu stop aqui embaixo e vou lançar a movimentação para cima. Essas aulas a gente ainda vai falar um pouquinho mais para frente, tá? De pontos de gatilhos, entradas e stop. E tem também, por exemplo, o route na média móvel de 8 ou de 9, né? Que aí eu representei aqui na cor vermelha a média. Então, ele faz o seu impulso, volta aqui na média, tá? Então, ele para próximo à média móvel aqui mais curta e depois já retorna a subir, fazendo o pivô. Dependendo da situação, não dá nem tempo de entrar no route, porque o movimento de route na média mais curta é tão rápido que é mais fácil a entrada no rompimento. Vamos ao gráfico, né? Então, vamos lá, quero identificar um route. Temos um exemplo aqui de route, tá? Então, ó, esse contexto aqui do índice Bovespa, veja aqui esse candle onde ele parou. Ele parou na média. Então, ó, você está acompanhando o Ibov subiu, tá? Então, o Ibov fez essa movimentação de alta, lateralizou aqui no topo. Tá lateral, 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 lateral. Eu vou tirar por enquanto a média móvel de 9, eu já ponho ela. Lateral. Até que ele vem, vai retornando para a média móvel de 20. Opa, bateu na média. Parou ali próximo da média. Ó. Bateu na média móvel. Eu marco o topo do candle vermelho, sempre do candle vermelho, tá? Porque era o candle de queda. Então você marca o topo do candle vermelho. A entrada seria a partir da violação dessa máxima. E aí, violou, você tem entrada. E aí você
projeta o halt. A projeção do halt pode ser, por exemplo, aqui, ó, esse movimento aqui, projetado para cima. Projeção do halt dentro do mercado. Beleza? Então, bem interessante, tá? Bem interessante. Pontos de halts, por exemplo, mais para cá, ó. A gente teve também, ó, tá? Então, ó, o mercado caiu aqui, abaixo da média, ó. Ficou lateral. Bateu aqui próximo à média. Eu marco o candle que bateu ali. Então, eu marquei esse candle, rompeu esse candle, eu tenho ali um padrão vendedor do halt. Nesse caso aqui é um candlestick, eu posso projetar até um alvo de 200% de Fibo, tá? E aí, ó, seguindo, ó, bateu de novo na média, ó. Você não vai marcar o candle vermelho, você vai marcar o candle verde, tá? Então, você marca o candle verde. Ele foi perdido, esse candle verde, você já projeta esse movimento para baixo. E você tem o seu alvo ali para baixo, dessa movimentação. Vamos ver. Ó, veja que aquele bateu, mas aí rompeu a média. Então, aí já ficou uma situação ruim. Eu tenho que ter, ó, por exemplo, bateu na média aqui, ó, tá? Bateu na média, você marca o candle, por exemplo, o candle verde, que é o candle ali da batidinha. Nesse caso aqui, ó, ele foi estopado, estopou o trade. Aí depois lançou aqui outro, ó, outro halt, ó. Parou na média, marca o candle vermelho dessa situação, o retorno dele vai te abrir a entrada ali desse contexto. E novamente aqui, de novo, tá? Ele fez esse movimento aqui, ó, no halt, novamente, tá? Então ele rompeu, você tem outra entrada e assim sucessivamente, ó. Tem outra entrada de halt aqui, ó. Marca o candle verde. Rompeu o candle, nesse caso ele foi estopado, tá? Alguns pontos ele pode acabar te gerando stop e outros pontos ele pode acabar te gerando gain na situação de halt, por exemplo, na média móvel, ok? É muito comum isso aparecer dentro do mercado. E aí aqui eu faço algumas observações desses halts. Os halts mais importantes dentro do mercado, eles aparecem em gráfico diário, gráficos semanais. Agora, gráficos ali do intraday, a minha recomendação para vocês é que operem mais ali no sentido dos pivôs, porque são time frames mais curtos. Quanto mais curto o time frame, maior a incidência de falha. Então, para não você correr o risco de pegar essa falha do movimento, é melhor nos time frames mais curtos dar a preferência ao pivô, que foi o tema da nossa aula anterior, e nos time frames mais longos, você dá preferência aí até pelo halt, você pode fazer essa antecipação. Aonde eu poderia pensar nisso? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, no intraday. O intraday do gráfico de 5 minutos, tá? Então aqui eu vou botar aqui os 5 minutos, ó. Então, mapeando aqui, ó, halt, tá? Dentro desse movimento, outro halt, só que aqui foi para cima, né? Aqui eu tenho mais um haltzinho, ó, dessa movimentação, tá? Então, alguns halts que ele apareceram. Seguindo aqui, ó, nós temos, tá? Vamos ver aqui, ó, halts também, ó, tá? Dentro da média, né? Alguns halts. Agora, se você olhar os 5 minutos, eu tenho alguns problemas em alguns halts, né? Então, às vezes, ela não vai respeitar tão bem uma característica de halt. Aqui ela está respeitando, até que legal, ó. Halt, halt. Mas algumas circunstâncias podem vir a falhar, como por exemplo aqui, ó. Aqui pode falhar um halt. Aqui pode falhar um halt, tá? Então, algumas situações pode ser que o halt ele venha a falhar dentro do mercado. Se isso acontecer, tá, pessoal, essas falhas do halt, é porque muitas vezes você está no time frame mais curto. A recomendação é que você vá para o time frame mais longo. Se você for ao time frame mais longo, por exemplo, gráfico de 15 minutos, a precisão do halt vai ser melhor do que a precisão do halt no time frame mais curto. Então, no time frame mais longo, aliás, falei errado, no time frame mais longo vai ser melhor do que no time frame mais curto a precisão do halt. E isso, quando você vai para o gráfico diário, você consegue ver bem essa condição, porque o diário já respeita muito mais as situações de halt, e o semanal, né? O semanal, que geralmente ali é o gráfico
aonde tende a respeitar mais uma situação de halt. Inclusive, é aí que entra a situação do halt na média móvel mais curta, média móvel de 8 e de 9. Se você colocar agora a média mais curta no time frame mais longo, ela pode te dar uma precisão numa situação de power trend muito interessante para você trabalhar em condições de halt, tá? Que pode ser dado pela média móvel mais curta, que é a média móvel de 9, ok? Então, halts, pessoal, elas basicamente o halt ele serve para você fazer a entrada na correção do pivô, tá? Então é para isso que serve um halt. Ele serve para você fazer a entrada na correção do pivô. Ao invés de você entrar, por exemplo, no rompimento do pivô, aqui é o rompimento. Você tem uma entrada antecipada na correção do pivô. Então, tem muita gente que gosta desse trade porque ele é um stop curto e um alvo mais longo. Outra forma também de você verificar uma situação de halt é através, por exemplo, das retrações de Fibonacci, tá? Então, por que eu falo isso? Porque às vezes, se você colocar aqui, ó, vamos pegar, tá, essa perna de baixa aqui, ó. Ele fez uma pernada de baixa. Nessa perna de baixa, vamos colocar a retração do Fibonacci, pegar a mínima e o topo aqui, ó. Veja que interessante esse movimento do índice Bovespa, onde ele parou, ó. Ele fez um halt na média e parou no 50% de retração do Fibonacci. Coincidência, mas não é, tá? Serve muito para a situação de entradas em halts, a situação do Fibonacci, né? Então, muitas vezes você vai olhar para o Fibonacci, você vai ver uma pernada, uma movimentação, uma correção, você tem as retrações, e se elas combinam, né? Então, por exemplo, 38 está aqui, ele parou antes do 38. Porra, show de bola, porque é uma tendência forte, tá? Então, se elas fazem essa combinação também com a retração do Fibonacci, tá? Ó, pegando essa perna aqui de baixo, ó, ela retraiu no 50 com o halt. Porra, situação perfeita. Eu posso pegar até a perna maior, ó. Parou na primeira retração do Fibonacci. Situação perfeita para você fazer uma entrada numa situação de halt dentro do mercado, que é o quê? Você está tentando fazer aquela antecipação do movimento, né, para você tentar surfar uma movimentação na onde ele parou na média, né? Então aqui, ó, ele parou na média de 20 aqui, ó. Até mesmo porque o anterior não respeitou a média. Então onde ele parou foi aqui, ó. Então, nessa parada da média, ó, eu posso pegar a retração do Fibonacci, ó, 50% de retração voltou a cair. E se eu pegar o Fibonacci com o topo? Vamos ver se tem alguma coincidência. Primeira retração de Fibo, voltou a cair, tá? Cara, é fantástico, a análise técnica é fantástica, beleza? Então é isso, pessoal. Então os halts, eles servem para você fazer as suas entradas antecipadas nos pontos de pullback. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, tá? Se inscrever no canal, recomende para um amigo de vocês também. O nosso curso de verão aqui, 100% gratuito, para você que me acompanha aí no YouTube. Curso de férias, curso de verão. Já falei várias vezes nomes assim trocados, mas é um curso gratuito para vocês. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.